companheiro, companheira de cargas, tudo bem com vocês? Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast. Olha ali na tela, ó, Sindicargas Guarulhos. É a gente falando com a categoria, falando com o movimento sindical, falando com a sociedade, né? Levando a informação do trabalho realizado pelo sindicato, mas não é só isso não. O nosso objetivo aqui é poder trazer personagens e com eles, junto deles, fazer discussões positivas para a gente tentar entender o que é melhor para o trabalhador. O nosso motivo maior, o significado, né, o companheiro e companheira de cargas, de nós estarmos aqui. E hoje, que felicidade contar com a presença do companheiro, né, nosso companheiro de tantas jornadas, hein, ô jovem? Nailton Francisco de Souza, isso aí eu tenho que. Mas é conhecido como Nailton Porreta, viu? Ele vai explicar isso para a gente, presidente eleito da nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo. Agora ele vai assumir esse mandato, ele vai explicar para a gente, mas foi diretor desde o início, então tem uma longa, desde a fundação. Então, assim, é um cara que tem um histórico lastro de luta e mobilização. Além disso, que o cidadão tem um currículo invejável aqui. Ele é diretor do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, né? Ex-presidente, uma vez presidente, sempre presidente, mas hoje ele é diretor, tem um papel ativo, né? E é muito importante para a categoria do transporte por ônibus na cidade de São Paulo e também é vice-presidente da Federação Estadual dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, Transporte Terrestre do Estado de São Paulo. Entidade essa que é capitaneada pelo companheiro Valdir de Souza Pestana. Se eu esqueci, Naruto, de mais alguma coisa, você me diz aí, mas é isso. É um companheiro de muita jornada, de muitas lutas, que certamente você que está nos assistindo pelos canais oficiais do sindicato, sindicargas.guarulhos no Face, no Instagram e no YouTube, Sindicargas_Guarulhos, vocês vão curtir pra caramba, porque é um companheiro nosso, que fala a nossa linguagem, mas é um cara que tem muito conhecimento, tá certo? Presidente, tudo bem mais uma vez? Eu acho que eu não errei na apresentação, né? Não. Eu fico muito feliz de ter recebido o Nailton aqui, até porque ele faz parte exatamente do meio sindical, do meio de transporte onde eu comecei. O Nailton esteve presidente do Sindicato dos Rodoviários, dos Condutores de São Paulo, que é um sindicato puxante, talvez o maior sindicato da América Latina a nível de transporte urbano, né? Por mais que as pessoas preguem isso ou aquilo, mas, gente, ninguém chega à presidência de um sindicato, principalmente pujante, igual o Nailton chegou, sem um trabalho, sem uma dedicação, sem um bom relacionamento, sem conhecimento. O Nailton não está lá, não esteve lá presidente, não está lá diretor ainda, e nem está vice-presidente da federação, e nem está atual presidente da nova central do Estado de São Paulo à toa. É verdade. Está lá porque tem conhecimento, tem força de vontade de trabalhar, é uma pessoa que, com toda sinceridade, o trabalhador se sentiria muito bem estar ao lado dele pela humildade que esse rapaz tem. Isso é o mais que eu prego, é o mais que eu defendo, sem ostentação, porque, além do conhecimento, gente, nós, como diretor de sindicato, nós somos sabedores. E para estar e ser representante legal, decente, honesto, sincero, primeiro tem que ser consigo. Ele demonstra ser isso, tudo com a pessoa dele, com a família dele, e tem a capacidade de representar vocês, senão não estaria nesses espaços. Eu fico muito feliz com a sua vinda aqui no nosso Sindicato de Cargas de Guarulhos, com todo respeito, com todo o coração, e falo de verdade mesmo. Para mim é muito gratificante ter você para nós apresentarmos nosso podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Carga de Guarulhos. É uma felicidade de coração mesmo. E esse espaço vai estar aberto para você divulgar seu trabalho, divulgar a sua central, divulgar para o trabalhador do Estado de São Paulo o trabalho do Nailton Souza. É isso que eu preciso que você faça e conta comigo para divulgar seu trabalho. Está aí o nosso jornalista que trabalha com você lá no Sindicato dos Condutores de São Paulo. Ele falou muito bem de você, mas Com certeza. da falácia, você de nome, eu conheço você de nome, eu observo muito aqueles nomes que não denegriram a nossa imagem, aqueles nomes que foram reais, legais e, principalmente, sinceros para com o trabalhador. Você é um nome sério, um nome honesto que eu tenho no meu conceito. Parabéns mesmo, seja bem-vindo.
né? Seja bem-vindo mesmo. As pessoas me conhecem, eu não sou de fazer o auê ou falar das pessoas nem de mal nem de bem, mas você, para mim, é um prazer falar bem de você, porque onde você passou, né, eu nunca ouvi falar mal de você. Muito obrigado pelo seu comportamento. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra. Primeiramente, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Agradecer o convite, Rapô, e parabenizar a iniciativa do sindicato liderado por você, que está fazendo justamente o que muitos sindicatos deveriam fazer, que é investir nesse instrumento de comunicação, para mostrar para os trabalhadores as dificuldades que o movimento sindical tem passado ultimamente e mostrar que os sindicatos têm sua importância. O contrário de que muitos sindicatos fizeram, até muitas centrais sindicais, foi esvaziar a comunicação. Eu costumo dizer que depois da reforma trabalhista, 2 departamentos que os sindicatos teriam que fazer um investimento. Um é esse, que é a comunicação, que é para você mostrar para o trabalhador o que você está fazendo por ele, e o outro, um bom departamento jurídico. E muitos fizeram o contrário, esvaziaram principalmente a comunicação. E a comunicação, todos nós sabemos, como diz o velho guerreiro Chacrinha, né? Quem não se comunica, né? Então, você está de parabéns, né, por essa grande iniciativa. Você também é um sindicalista respeitado, oriundos da mesma empresa da qual eu vim, que foi a CMTC. A CMTC foi um celeiro de lideranças sindicais no Brasil inteiro. Muitos companheiros que hoje estão líderes de sindicatos foram oriundos da CMTC, e você é um deles, mas no setor aí de escritório, mas que teve uma visão. Nesse segmento de transporte de carga, você tem feito história, justamente pelo teu compromisso com esses trabalhadores. Então, é uma honra poder participar aqui desse programa seu. Pretendo voltar outras vezes. Não pretendo ser tão obrigado. A obrigação você vai ter conosco. Bem recebido e aqui a estrutura que você montou é uma estrutura digna de um sindicato. E acho que todos os sindicatos no Brasil precisavam fazer esse tipo de investimento. Para mim é investimento, isso dá o retorno, que é mostrar para os trabalhadores a nossa importância, que é o movimento sindical brasileiro. Apesar de ser um movimento que ele começou com 100 anos de atraso em relação ao outros países, né? Todos sabem que da onde começou o sindicalismo no mundo, foi lá na Inglaterra, então nós praticamente começamos com 100 anos de atraso. Mas é um movimento sindical pujante, que tem uma história aqui no Brasil, e nós sabemos que aqui vou falar do setor de transporte, ao qual a gente tem uma atuação mais firme desde a época da CMTC. A CMTC foi privatizada, a gente continua a nossa militância na iniciativa privada. Eu entrei no transporte em 1984, em 87 já era cipeiro, já tinha uma participação na CIP. Em 89 fui eleito integrante da comissão de garagem, lá na garagem Santo Amaro, ali na Avenida Guido Carvalho, e depois me tornei diretor do sindicato. Fiquei 3 mandatos de comissão de garagem, o CMTC foi privatizado, nós continuamos, e atualmente tem esse orgulho, né, de fazer parte lá da família dos condutores de São Paulo. Fui presidente do sindicato por um período curto, no 2022, por conta do afastamento dos diretores lá da entidade, inclusive do presidente da entidade. Eu fiquei lá entre o mês de setembro até o final de dezembro. Mas para mim foi uma experiência gratificante estar à frente daquele sindicato, para saber que é um sindicato que, inclusive, no dia 11 agora, completou 89 anos de existência. Então, 92. Desculpa, 92 anos de existência, então, ou seja, mais de 9 décadas fazendo história na cidade de São Paulo. E esse sindicato, nós fizemos um evento lá na entidade, o presidente Moleque, que está lá à frente da entidade, ele fez questão de fazer esse evento, e eu achei muito interessante da parte dele homenagear, Irapuã, os companheiros que foram eleitos na chapa de 1988, porque o Sindicato dos Motoristas de São Paulo, você pode dividir a história dele em 3 partes. A pior delas foi durante o regime militar, que houve as intervenções, mas é um sindicato que
que mesmo sob intervenção, os companheiros soube lutar e pedir democracia e eleição. E a partir de 88 é que entrou uma chapa de companheiros combativos que fez um trabalho que basicamente perdura até hoje. É o que norteia lá a pujança daquele sindicato por esses companheiros e que o presidente Moleque fez questão de homenageá-los agora dia 11. Então, para mim é uma satisfação enorme fazer parte dessa entidade. A outra coisa que eu tenho orgulho muito também é de estar lá na federação como vice-presidente do nosso grande líder, companheiro Pestana, também é o presidente da nossa confederação e que tem feito um trabalho, Irapuã, um trabalho brilhante. O trabalho que o Pestana tem feito lá na nossa federação é um trabalho de agregar. O Pestana ele conseguiu, inclusive, desmobilizar federações paralelas que tinha no transporte aqui no estado e trouxe para dentro da federação, e ele está conseguindo fazer um trabalho com muita habilidade. E à frente lá da confederação também o Pestana tem feito um trabalho exemplar. Então, faço aqui das minhas palavras, agradecer poder fazer parte desse grupo lá dentro da federação. E agora, recentemente, eu assumi uma nova tarefa, que é liderar a nova central sindical aqui no estado de São Paulo, que a central sindical nossa foi fundada em 2005, então esse ano completamos 20 anos de existência, de muita luta no Brasil inteiro. A nova central nível nacional é 1.197 sindicatos, e aqui no estado de São Paulo nós temos filiados 336 sindicatos, na sua grande maioria do setor de transporte, mas nós temos lá servidor público, temos também o pessoal da área de segurança pública, temos companheiros da indústria, fazem parte, companheiros do esporte, também filiados à nossa entidade, os companheiros da construção civil. Então, ou seja, a nova central é muito eclética. É bem mesclada. Bem mesclada, eclética. E qual é o diferencial da nova central em relação às demais, não que isso seja desprestigiar as outras? É que nossa visão de central sindical, e quem fundou ela, na época, o nosso grande líder, José Calixto Ramos, juntamente com os demais companheiros, o seu Omar, da Confederação do Transporte, os companheiros da Contrato, companheiro da CSPB e mais o pessoal da educação, com a seguinte visão: a nova central ela é apartidária. Então, se você faz parte da central sindical, você pode ser filiado ao partido político que você bem entender. A decisão é sua, democraticamente, você se filiar a qualquer partido, desde que as decisões do seu partido não influenciem nas decisões da central sindical, do movimento sindical, dos sindicatos, porque são coisas à parte. Então, essa é vamos dizer assim, um dos patrimônios da nova central é justamente esse, dela ser muito eclética e não ter patrulhamento ideológico e muito menos camisa de força o companheiro que queira participar de uma vida política partidária. Então, a nova central ela nasceu com esse princípio e da defesa da unicidade sindical e da contribuição compulsória. Por quê? Porque essa estrutura sindical ela serviu para os trabalhadores esse tempo todo. Então, todas as conquistas que você for analisar que as centrais sindicais, que a classe trabalhadora teve nesse período, desses mais de 100 anos de existência do movimento sindical brasileiro, foi com essa estrutura sindical. Então, tudo que você imaginar de direito foi com essa estrutura. Então, nós analisamos uma estrutura que deu certo durante mais de 100 anos, por que você tem que desmontar ela e querer montar uma nova? Então, por isso nós defendemos sim a unicidade, que é os sindicatos por cidade, acabar com aquilo que nós achamos que é um grande problema, que é a pulverização. Imagina se tem pessoas que defendem sindicato por empresa. Para nós é um desastre. Então, por isso somos defensores da unicidade, da contribuição compulsória. Por que isso, companheiros? Porque nós sabemos que os sindicatos eles são bombardeados o tempo todo, seja pela mídia, seja pelos patrões. E aí, se você não fizer uma contribuição na qual o trabalhador entenda essa importância e contribua com sua entidade e deixar livre da forma que eles querem, você vai acabar com esse tripé da democracia, que é o movimento sindical. Com certeza, com certeza. Então, por isso precisava ter uma contribuição, porque várias categorias, né, você pega o advogado, ele tem uma contribuição obrigatória. Você vai ter o médico, e assim por diante, juízes, tal, tudo que
profissionais liberais contribuem. Por que só os trabalhadores não pode, né, da CLT, não pode contribuir com o seu sindicato de uma forma que traz o retorno? Porque traz o retorno. Aquilo que eu disse anteriormente, tudo que é conquista foi do movimento sindical, Sem foi dúvida. dos sindicatos. Sem Então, dúvida. nada mais que justo do trabalhador fazer essa contribuição. E um espaço como esse é para fortalecer justamente isso, acabar com essas falácias dos patrões, falácia das mídias, falácia daqueles parlamentares que são contrários aos sindicatos laborais e dizer que você não nasce sindicalista. Você, normalmente, quando você se torna um sindicalista, é porque você viu alguma injustiça. E o sindicato é para isso, é para combater a injustiça. Combater a injustiça, lutar por uma sociedade melhor, para que os trabalhadores tenham seu espaço e que os trabalhadores também tenham a sua participação política, que é muito importante. Eu até trouxe aqui uma poesia do Bertold Brecht, quero fazer a leitura Por dela. favor, fica à vontade. Né? Você deve conhecer, que é o analfabeto político. Né? Que isso é muito importante para você que está nos assistindo. A poesia diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio e exploradores do povo, lacaios dos exploradores do povo. Uhum. Então, essa poesia aqui do Bertold Brecht, ela é muito importante a gente destacar ela. Por quê, companheiro? Você trabalhador, você precisa participar mais da política e participar do seu sindicato. Porque se seu sindicato não presta, é porque você está dando espaço para que ele não preste. Então, por isso que você precisa ter esse interesse político, ter mais consciência de classe para poder participar das decisões políticas, para evitar, inclusive num momento como que nós teremos o ano que vem, a oportunidade de renovar lá o Congresso Nacional, não eleger esses políticos que a gente chama, que está aqui, ó, bem dito nesse poema, políticos que estão lá defender só os interesses deles. E pasme, não bastasse defender o interesse deles, tem políticos lá que estão defendendo o interesse de outros países. Então, contra o que nós temos de mais sagrado, que é a nossa soberania. Então, tudo isso por conta de quê? Porque as pessoas, no momento de tomar uma decisão política, vai lá e vota em qualquer candidato que não defenda o interesse da classe, que é o interesse da classe trabalhadora. Então, participe mais do seu sindicato, participe mais da política, para evitar que se eleja pessoas que não mereçam o nosso voto. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de passar. Nailton, eu fico muito contente de você fazer essa fala, mencionar essa poesia, inclusive falar de políticos, né? Porque, veja só, no meio político tem muita gente boa, mas tem alguns oportunistas que usam o nome de sindicato em termos pejorativos, né? O sindicato hoje dá ibope para político que não tem procedimento moral, né? Faz as falácias fora de contexto. Eu lembro bem agora, nesse caso do INSS, né, que não tem nada a ver com sindicato. Olha, sócio remido eu tenho e não paga nada dentro do Sindicato de Carga de Guarulhos, e da forma que eu trabalho, muitos outros sindicatos têm também estatutariamente. O nosso, que eu estou falando, está no estatuto. O sócio remido não paga nada. E é sócio remido, companheiros, é aquele cidadão que está na nossa categoria, ele aposenta. A partir do momento que o companheiro aposentou na categoria de transporte de carga de Guarulhos, ele recebe um sócio remido. E isso dá o direito a ele fazer usos e frutos de tudo aquilo que o sindicato oferece ao trabalhador gratuitamente. Mas aí pegando o gancho das palavras do político, da palavra político, alguns elementos que estão no Senado, estão ali na Câmara dos Deputados Federais e até mesmo em Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa dos Estados, fala o nome do sindicato em termos pejorativos por oportunismo, por vigarismo. Porque essas pessoas devem ter se ofendido de uma forma ou de outra, em casos individuais ou pessoal, principalmente, companheiros, aqueles que querem serem reeleitos. Ó,
Esse caso do INSS, eu estou vendo gente que, na verdade, nunca trabalhou na vida, mas fala como se, de fato, ele tivesse conhecimento. Mas não, ele está falando, denegrindo o nome de sindicato, em termos pejorativos, em termos desrespeitosos com toda a sociedade brasileira, né? Porque eles não conhecem os sindicalistas brasileiros. Ele conhece um ou outro. Toda categoria, companheiros, trabalhador, me ouve. Toda categoria tem alguém que tem péssimos comportamentos. Todas, tá? Agora, usar, generalizar, e todos são iguais, medir seu comportamento ao político, medir o meu comportamento com sua régua, eu acho que você devia ter um pouco mais de sensatez, responsabilidade, porque isso é um disparate. Fazer politicagem ofendendo as pessoas. Então, usando suas palavras, se faz necessário que nós, trabalhadores, temos a coerência, o respeito, o bom senso. Na próxima eleição, sabemos escolher representante do povo, puxando lá do Senado, na Câmara dos Deputados Federais, nas Assembleias Legislativas. E até na presidência, nós temos um companheiro lá que está presidente da República e está sendo impedido de fazer, e merece para o país. Né? Porque, olha, agora mesmo, talvez hoje, hein? Hoje, tá? Estamos em plena discussão lá na Câmara dos Deputados para aprovação de uma medida, de uma lei, de uma PEC, seja o que eles queiram inventar, sobre a segurança em virtude daquele caso do Rio de Janeiro. Ora, isso acontece em todo o país, tá? Não adianta falar das pessoas pobres, os negros, se você não dá condição ao seu político. Você, político, está aí no poder, na condição de mando, de apresentar projeto para tirar o povo da miséria, você só faz politicagem em seu benefício próprio. Então, é isso que eu gostaria, a sensatez, a coerência, tá? E quando você está aí representando o povo como deputado federal, senador e outros cargos políticos, você saiba o que você está falando, para não ofender, porque da forma que você tem família, um dirigente sindical tem, está na sala ouvindo você falar besteira no Jornal Nacional. Então é isso, companheiro, que a gente pede para que todo trabalhador se respeite, pede à tua esposa para ter coerência, pede aos teus filhos saber votar lá na próxima eleição em outubro. É isso que eu peço, aproveitando suas palavras. Se faz necessário, nós temos sim a responsabilidade de mudar o Congresso Nacional, porque tem algumas pessoas que entraram aí, não sei nem como estão ali representando o trabalhador, representando a população a nível nacional, a nível local. É uma vergonha alguns senadores, alguns deputados federais, alguns deputados estaduais, usar da palavra numa tribuna a nível nacional para falar tanta besteira como a gente escuta. É lamentável. O nível está muito baixo. Precisamos melhorar isso. E quem faz essa mudança é nós, somos o povo brasileiro, nós defensores dos trabalhadores e, com certeza, os trabalhadores de forma geral. E não importa a categoria. Tá? Não importa, companheiros. Se o motorista está apanhando nas estradas, ganhando pouco, ou isso ou aquilo, é culpa de nós não sabemos escolher os líderes lá do Senado Federal. Tá? Porque o que a gente escuta, alguns senadores falar besteira, tá? Parece que ele andou brigando com o sindicalista todo dia. Porque dá ibope, trabalhador, dona de casa. Você, quando estiver assistindo um Jornal Nacional, ouvindo algum senador ou algum político falando de sindicato, nada mais é de ibope que esse elemento está querendo, ele quer teu voto, mas ele desconhece o que o sindicato faz, desconhece. Um exemplo simples, esse sindicato de carga de Guarulhos, 19 médicos, gratuito ao trabalhador filiado. Nós temos caminhão de mudança, nós temos salão social para fazer eventos para as famílias que assim precisarem. Nós temos caminhão prancha para poder dar assistência a você, trabalhador, quando você vai passear com sua família lá na praia, na Aparecida do Norte, e assim sucessivamente, numa distância de 170 metros, 170 quilômetros de distância. Tá? O senador está falando besteira de sindicato, o deputado federal não tem conhecimento disso, porque se tivesse conhecimento, eu acho que seria amoral. Tá? Ele está falando o nome de sindicato. Então, companheiras e companheiros, eu peço muita atenção de vocês, sabe? Usando as palavras do companheiro Nailton aqui, vamos se ater na próxima eleição. Tá? Eu também tenho, eu adoro política, eu gosto de política. Dentro desse sindicato aqui de carga, tem vários companheiros que são diretores. Cada um vote em quem quiser, participe do partido que ele quiser. Tá? Esse é meu pensamento. Mas a política, eu entendo que é salutar para a família,
eu tenho na minha mente. Como eu estou passando para vocês, sinceridade, honestidade, capacidade, saber dialogar sem ofender as pessoas, tá? E é isso que eu peço. A nossa justiça é uma justiça coerente, é uma justiça salutar, é uma justiça decente. O que não gosta da justiça são as pessoas que, de fato, estão aí pregando besteira para a população, tá? É esse, Nailton, que eu fico triste, e eu peço para que todos nós saibamos escolher os nossos representantes na próxima eleição. Tá? É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu falei aqui para mim, ó. Eu falei para vocês, trabalhadores de modo geral da categoria, de outros setores aí que nos acompanham, que esse podcast ia ser especial porque o companheiro Nailton, né? O companheiro Nailton é o, como o pessoal fala, é a liderança da palavra certa, né? Ele tem, é um cara, como o presidente falou, é um companheiro basista e foi galgando, né, Nailton? Foi subindo, foi galgando e hoje, quando empunha o microfone nas tribunas, sabe, fala e deixa sempre um recado, alguma coisa positiva. Presidente, sua fala tá primordial porque a gente tem que trabalhar a questão da consciência, Mas eu vou muito mais além. né? Eu sou muito além. Ó. O que nós criamos aqui no Sindicato de Cargas está para a gente de ilibada conduta fazer uso da palavra. O Sem trabalhador dúvida. decente, o empregador respeitoso para com o trabalhador, o dirigente sindical respeitoso para com o trabalhador, respeitoso para o empregador. Toda essa gente vai ter espaço aqui com a gente para divulgar o trabalho, fazer os pedidos coerentes para que a nação tenha um dia melhor. É isso que eu espero. É. E venham participar, Nilton. Tá? Venha diretor de sindicato, venha empregador, venha trabalhador. Nós vamos convidar a Justiça do Trabalho, alguns juízes para vir participar, vamos convidar o Ministério Público, alguns advogados, né, para que a gente aprenda com eles, aprenda mesmo, tá? Dialogar, aprenda a ter sensatez, cada dia mais temos um equilíbrio. Equilíbrio é a parte fundamental do nosso dia a dia. Sem dúvida. Todos temos a obrigação de ter, onde eu vejo explodir o desequilíbrio de alguns políticos no Senado Federal. Isso eu vejo. É lamentável. Complementando, Irapua, a falta de consciência de classe e não saber fazer escolhas, todos viram aí que se não é o Supremo Tribunal Federal agir com rigor, hoje possivelmente não poderíamos estar aqui dando a nossa opinião. Exatamente. Porque tem pessoas respondendo o processo, estão presas, vão cumprir suas penas porque queriam tirar essa liberdade, o que eles fizeram nos calar lá em 1964, que era a ditadura militar. Só que essas pessoas agiram bem antes. Todos lembram aqui o golpe do capital contra o trabalho em 2016, e que infelizmente teve pessoas do movimento sindical que foram para caminhão de som, fizeram palanque pedindo o impeachment da presidente legitimamente eleita, que foi a Dilma Rousseff, e naquela ocasião a Dilma disse que o golpe não tinha sido contra nem ela nem o PT, tinha sido contra o povo brasileiro e contra a classe trabalhadora. E nós pagamos o preço. Eu vou citar aqui 3 leis, uma foi uma emenda constitucional e 2 legislações que basicamente nos deixou aí numa situação muito delicada. A primeira dela, 13.429 de 2017, que foi a terceirização irrestrita. Isso tem trazido grandes problemas para nós do movimento sindical brasileiro em relação a essa questão. Por quê? Porque nós sabemos que os trabalhadores terceirizados, além de ter sido a sua mão de obra precarizada, esses companheiros recebem basicamente 25%, 30% menor, salário menor do que aquele trabalhador naquela empresa. A outra questão foi a Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Essa lei, todos nós sabemos, o quanto ela foi nefasta e está sendo nefasta para a classe trabalhadora. E os defensores dela, os políticos, né, diziam que era uma lei para criar emprego. E nós sabemos que foi o contrário. Nesse período dos governos Temer e Bolsonaro, o Brasil atingiu a vergonhoso número, né? A vergonhosa taxa, a maior taxa de desemprego de 14%. Então, ou seja, você tinha aí basicamente mais de 14 a 15 mil trabalhadores desempregados. Hoje, com o governo Lula... Milhões, né? Tu diz, né? Isso, milhões de pessoas desempregadas.
Hoje nós temos a menor taxa de desemprego desde 2012. O desemprego no Brasil está girando em torno de 5,8%. Né? Dá em torno de 6 milhões. E era 14 milhões. Então, o quanto você percebe da importância de você votar na pessoa certa, pessoa comprometida com a tua agenda. Porque aqueles que disseram que ia criar emprego, criou desemprego. Correto? Então, por isso que no momento de fazer uma escolha, faça certa para não dar, você trabalhador, não dar um cheque em branco para aquele político que não vai te defender. A outra foi a emenda constitucional 103 de 2019, que criou novas regras de aposentadoria. Isso também foi como é que se fala? Um ataque ao direito do povo brasileiro se aposentar. Aumentou a idade mínima de aposentadoria, aumentou o tempo de contribuição e que basicamente futuras gerações, Irapuã, não vão se aposentar. Não vão mesmo. Não vão se aposentar por tempo de serviço, porque primeiro que nós sabemos que todo esse avanço tecnológico tem criado aí uma série de atividades produtivas e que as pessoas, muitas preferem, caiu no canto da sereia, de quer ser empreendedor e vai trabalhar em aplicativo, sem nenhum registro em carteira, não contribui com o INSS e depois futuramente não terá nenhum tipo de proteção. Então esse é um dos desafios que o movimento sindical precisa enfrentar. Precisamos enfrentar urgente, porque senão as futuras gerações não vão se aposentar e você vai aumentar o excesso de miseráveis nesse nosso país por conta da falta dessa aposentadoria. E a outra questão que acho que as centrais sindicais, por isso que tem essa importância centrais sindicais, né? Centrais elas precisam coordenar todo um trabalho em Brasília para trazer benefício para os trabalhadores e nós podemos bater no peito que muitas das coisas que esse governo tem trazido de benefício para a classe trabalhadora foram pauta das centrais sindicais. Uma delas, a melhoria a volta da valorização do salário mínimo. Isso tem trazido assim uma importância grande para as pessoas que dependem desse salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.518. Teve um aumento de 7,51%, ou seja, teve 2,61% acima da inflação. Então, e ficou congelado durante o governo anterior. Uma outra coisa que vai trazer um benefício para 10 milhões de pessoas, que é a isenção do imposto de renda. A isenção? A isenção até 5 mil e depois ainda tem um benefício, ganha até 7 mil reais, então, 7.300, né? Impressionante. Ainda vamos ter um controle para pagar menos impostos. Exatamente. Isso é importante. Mais de 10 milhões de pessoas, como você acaba de falar. Então isso é fruto do quê? De ter feito uma escolha certa, companheiros e companheiras que estão nos assistindo, porque se tem ganho aquele que tentou dar um golpe, a classe trabalhadora que já vinha tendo suas condições de trabalho precarizadas, hoje não teria nem condições de lutar, porque não existiria nem esse instrumento, né, que acho que do meu ponto de vista é o que tem de mais importante na sociedade, que são os sindicatos. E parabenizar, Irapuã, justamente e por isso, porque você abre um espaço para que nós possamos mostrar para você, trabalhador, trabalhadora, de que é importante que você se filie no seu sindicato, fortaleça o seu sindicato, porque o sindicato é o seu baluarte, o sindicato é sua segunda casa. Pense bem nisso, além de todos esses benefícios que Irapuã falou que é oferecido, mas o sindicato ele tem um papel fundamental, que é esse papel de conscientização, para mostrar para você, classe trabalhadora, que é possível continuar a nossa luta, mas para isso nós precisamos que você venha participar do sindicato, contribua com o seu sindicato. É uma espécie de uma poupança que você vai estar fazendo para a sua vida. O sindicato vai te retribuir isso com trabalho, com dedicação, que é isso que o Irapuã está fazendo aqui em Guarulhos, parabenizar mais uma vez, e que nós fazemos lá em São Paulo muito bem no Sindicato dos Motoristas e os demais companheiros de sindicatos aí filiados à Nova Central e outras centrais sindicais. Eu tenho um sonho de unificação da classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem se unificado nos últimos anos justamente por conta de todas essas dificuldades. Porque depois que as centrais foram reconhecidas, lá em 2008, na lei, né, que reconheceu as centrais sindicais, houve aí uma dispersão, mas agora, depois do golpe do capital contra o trabalho, as centrais sindicais perceberam que é preciso unir cada vez mais os trabalhadores para lidar com essa divisão na nossa sociedade, que tem aqueles que sempre mandaram e querem continuar mandando e nos explorando. E temos nós aqui, sindicatos, que é para lutar por você,
para uma sociedade mais justa, igualitária, e é isso que é o nosso compromisso. E à frente da nova central eu vou trabalhar justamente em cima dessa pauta. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Nailton, a gente quer te agradecer. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo vai beber de muito conhecimento, né, presidente? Vai aqui absorver todo esse conhecimento. É importante para a nossa base de trabalhadores, para toda a sociedade, para o movimento sindical, a gente trabalhar essas reflexões. Elas são muito importantes, significativas. Eu quero te agradecer. Obrigado Eu que agradeço. por você ter atendido ao convite. Nossa, eu que agradeço. Saio daqui feliz. Né? E a gente vai seguir fazendo as discussões, né, presidente? Isso, eu né? fico contente, sabe, da experiência do Nailton. Os cargos, ele já participa no meu sindical. A luta que o cidadão tem em prol da vida do trabalhador, né? Não é brincadeira, gente, não é brincadeira, companheiros. Quando você vê um cidadão, tá, de libada conduta, né, efetivamente trabalhar, se dedicar em prol do trabalhador. Se tem uma Eu vida sei, dedicada à luta eu mesmo. sei. Olha, com toda sinceridade, aqui vai estar aberto o espaço para os empregadores do nosso segmento de transporte de cargas. Eu tenho um bom conhecimento nesse meio, eu sei que tem pessoas de libada conduta nesse meio, sabe? Os trabalhadores ficam contentes de trabalhar em empresas, e ali é onde tem aquele homem decente. Eu fico imaginando, né? E tem empresas aqui, por exemplo, que não foge à regra, né? E o trabalhador sai contente. E eu fico muito triste quando o trabalhador é dispensado, no ato de uma homologação dentro do sindicato, ele sai cantando, sabe? Alegre. Eu fico triste porque é sinônimo que aquele empregador não foi tão bom. E não é. Talvez não está sabendo administrar a empresa dele, Também acho. o assessoramento. Mas eu fico muito feliz, né? Quando eu vejo uma empresa e os trabalhadores são contentes, falam bem da empresa, sabe? E tem, Neilton, tem pessoas muito boas, sabe? E a gente está para somar com o trabalhador, com o empregador, que sejam decentes. Pessoas que, na verdade, querem a prosperidade da sua família, do seu bem-estar. Nós somos obrigados a levantar a bandeira da unificação, da união, mas pedimos encarecidamente, gente, vamos manter a liberdade e a democracia, sabendo de fato escolher nossos futuros candidatos. É isso aí. Eu acho muito importante isso aí. É isso aí, presidente. Mandou bem o recado. Companheiro, companheira, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Acompanhem esse bate-papo com o companheiro Nailton Porreta, tá certo? Nos nossos canais oficiais no Face e no Instagram, sindicargas.guarulhos. E eu espero que vocês aproveitem mesmo. Foi um bate-papo muito bom, muito legal, muito conhecimento, muita política, muita palavra de ordem, né? Que é assim que a gente tem que fazer tem que fazer a luta, é dessa forma. Então eu espero que vocês acompanhem essa entrevista, os demais conteúdos especiais produzidos pelo sindicato, como eu disse, no Face, no Instagram, sindicargas.guarulhos, no YouTube, sindicargas_Guarulhos, você vai lá, se inscreve no canal, quem não é inscrito, não vacila, hein? Ativa lá o sininho para receber as notificações, como eu recebo, como o Nailton recebe, o presidente, os meninos aqui com a gente, e faz o hype, porque quando você faz o hype, você ajuda no engajamento. Muito obrigado a todo mundo. Olha, podcast Sindicargas Guarulhos, aqui a gente discute política, aqui a gente olha para o futuro em defesa da categoria do trabalhador. Obrigado, valeu!